Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou a Rosana Rossi e estou aqui com a Daniela Moreira. Somos as Nutris da Família e este é o Pod na Mesa, nosso podcast para um bate-papo muito especial na mesa da sua cozinha. E o que pode na mesa hoje, Dani? Hoje é um assunto muito importante. Vamos saber se realmente pode ou não pode, né? E o que pode? E o que pode. Quem que veio aí para nos contar isso, Para Dani? falar conosco sobre esse assunto do Guia Alimentar da População Brasileira e sobre os ultraprocessados, porque será que pode ou não pode? Vamos ver, né? É a doutora Fabiana Poltronieri. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Fabi. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço o convite da Daniela Moreira, da Rosana Rossi, que são queridas colegas já de longa data, e eu aproveito para parabenizar essa iniciativa fantástica delas. Comentava aqui no backstage que elas parecem irmãs. É uma dupla aí que está lançando esse desafio, e eu fico muito feliz de ter sido convidada. Espero que a gente possa ter um bate-papo e que as pessoas possam aí entender um pouco e responder essa pergunta que a Daniela fez, né? Pode ou não pode? Pode na mesa? Exatamente. E é legal, né, Fabi, que a gente pode chamar de Fabi aqui, né? A gente está em casa, né? Nós estamos em casa. Nutris da Família. Uma pena, Fabi, você não estar aqui, que o nosso plano aqui é sempre tomar um cafezinho, ter um bolinho que pode na mesa, mas rolar aqui não pode na mesa, hein? A próxima oportunidade você está convidadíssima para vir tomar um café aqui na nossa mesa. Rosana, essa situação pandêmica faz com que nós aproveitemos o momento de maneira virtual, mas já fica aqui o meu compromisso. Eu não mandei você fazer o convite, já vou dar spoiler que o convite está feito. Vai ser um prazer tomar café aí, a gente tratar de qualquer outro tema do interesse de vocês e do Pod na Mesa. Bacana. E a Fabiana hoje está estreando o nosso novo nome, né? Que a gente já divulgou. Então, acho que foi super casado, Fabi, o nome novo, né, do nosso podcast, que antes era só Nutris da Família, agora é um nome sugestivo até, né? Pode na mesa. E você, com toda a sua bagagem profissional, super profissional, aí para nos falar sobre esse tema, ultraprocessados. Vamos começar? Vamos. Fabi, conta pra gente, assim, um pouquinho sobre... Porque, assim, o brasileiro, muitos não conhecem o próprio guia alimentar, né? Conta pra gente desse guia que nós já tínhamos, um outro, esse guia alimentar da população brasileira. O que ele vem nos trazer, a importância dele aqui para o brasileiro? É muito bom, Rosana, você começar com essa pergunta, porque, de fato, a nossa população não conhece, e parece um paradoxo, né? Porque é guia alimentar para a população brasileira, e grande parte da população brasileira ainda não conhece o nosso guia alimentar. O guia alimentar é uma proposta que veio do Ministério da Saúde e que foi publicado na sua primeira edição no ano de 2006. Houve uma grande mudança na publicação que aconteceu em 2014, que nós temos a segunda edição. Manteve-se o mesmo nome, Guia Alimentar para a População Brasileira, mas um guia icônico, digamos assim, com muitas mudanças, com novas propostas. É um guia, como você mesma disse, que foi feito para ser utilizado pensando na população brasileira, e que ainda hoje é mais conhecido pelos profissionais. Especificamente nós, nutricionistas, temos mais intimidade com o Guia Alimentar para a população brasileira. Mas, para quem nos acompanha, independente de ser nutricionista, ou dona de casa, ou um trabalhador comum, estudante, deve saber que o guia ele foi pensado exatamente para ser compreendido e usado por toda a população. Então, ele é um guia pensado por brasileiros, para brasileiros. E por isso a importância dele como uma ferramenta para nós nutricionistas, principalmente, e eu digo principalmente porque é nosso objeto de estudo, mas para a população consultar e ler. Digamos que um caminho para nós desmistificarmos, não é? Aquela pergunta que a Dani fez logo de início, pode ou não pode? Essa autonomia, né? Essa autonomia é um dos objetivos do guia.
Então, o Pode na Mesa, ele vem aí para contribuir nesse pensamento, nessa reflexão, de não o que pode, o que não pode, mas, num trocadilho, o que é pertinente, o que deve estar na mesa do brasileiro. E uma coisa muito importante, Fabi, que é um assunto em alta quanto à questão da ciência, é que, embora ele seja apresentado de uma maneira muito simples, né? Nós vamos falar das recomendações aqui, ele é todo baseado em pesquisa científica. Então, assim, a importância do comer feijão, a gente são muitos pesquisadores trabalhando e mostrando ali a importância do brasileiro continuar comendo feijão, valorizar a cultura. Então, a gente sempre gosta de falar isso, que não é porque é simples que não veio de muito trabalho, Exatamente. de muita pesquisa. Muito bem colocado. Na semana passada, eu, a Dani e algumas colegas conversávamos justamente sobre isso, sobre o resultado das pesquisas Vigitel 2020. E as pesquisas tanto Vigitel, POF, as pesquisas dos últimos anos, das últimas décadas, têm indicado, infelizmente, a diminuição do consumo de alimentos in natura e minimamente processados. Eu colocaria aí, eu chamaria atenção para um grupo importante, que é um cereal e uma leguminosa, o arroz, o feijão. O feijão, por exemplo, tem uma diminuição de consumo nas principais capitais brasileiras, e aumento de consumo de açúcar, por exemplo, e soft drinks, ou refrigerantes, enfim. Então, isso é preocupante, porque nos afasta da boa mesa, nos afasta da preparação. Isso que você colocou, Rosana, é também muito importante, porque muitas vezes nós somos levados a acreditar que porque uma informação é simples, ela não encontra amparo na ciência. Nós temos uma mídia que é muito heterogênea. Muitas vezes temos uma novela, um programa familiar, em que as pessoas acompanham, por exemplo, uma família de posses à mesa, consumindo alimentos dos quais eles não conhecem o nome. E aí, quando aparece a cena de uma família menos abastada, chega uma visita e alguém berra: coloca mais feijão, mais água no feijão que está chegando a gente aí. Como se o feijão fosse uma comida do menos favorecido, do menos capaz, do pobre, de quem tem menos bens. Na verdade, o arroz e o feijão é uma combinação que está na mesa, né, que pode estar na mesa do brasileiro de todas as regiões, e ele é consumido. Né, é uma combinação, inclusive, nutricionalmente muito bem-vinda. Os nossos colegas sabem, acho que a população também já sabe, que quando nós consumimos o arroz com o feijão, nós temos uma combinação muito boa, uma combinação de aminoácidos, mas esse nem é o mais importante, porque nós não nos alimentamos de nutrientes, não é? Nós não fazemos pedido de nutriente no restaurante, nós não chegamos e pedimos, por favor, gostaria de uns 60% de carboidratos, uns 20% de... Nós pedimos, eu gostaria de comer hoje, e nós usamos isso, comer. Então, comida é diferente de alimento. O alimento vai para a panela, mas o que sai da panela já é comida, já é preparação. Então, muito bem colocado, o programa de vocês é muito importante, porque, como vocês mesmas comentaram em outra ocasião, atinge profissionais leigos. E, nessa medida, é importante que tanto os profissionais estejam atentos, quanto os leigos, de que aquilo que a gente come no dia a dia pode, sim, fazer parte de uma alimentação adequada. Então, viva o feijão, não é? Viva o arroz. E claro que nós estamos sempre atentos a entender que o arroz e o feijão foram indicados por pesquisadores que avaliam o padrão do consumo alimentar da população brasileira, que compreendem que isso faz parte do nosso hábito. Eu sou da região sul. Vocês, pelo que eu sei, nasceram na região sudeste. Nós temos colegas nordestinos ou colegas do norte. Mas todos eles comungam conosco desse hábito do arroz e do feijão. Mesmo no sul, com a colonização europeia, embora nós consumamos menos, mas ele também faz parte da nossa rotina. Então, eu costumo dizer que a boa mesa é um resgate da comida. Com certeza. Da preparação.
Isso é muito importante, é isso que a gente preza aqui, né? Dentro do Nutris da Família, nós temos esse pode na mesa, então a gente já sabe que arroz com feijão pode e deve, né, Fabi? Fazer parte da nossa mesa sempre. E alguns outros produtos que não, que a gente vai falar daqui a pouco, mas esse não só o resgate de comer o arroz e feijão, mas isso também faz parte da família à mesa, né? Isso é muito importante. Né? As pessoas falam assim, não tenho tempo de cozinhar feijão. O que você acha? Por que você acha que essa fala é tão comum hoje em dia? Bom, os estudos indicam que nós temos uma parcela da população muito grande que tem feito uso da comida fora de casa. Né? Claro que toda mudança social que houve nas últimas décadas, a mudança de estilo de vida, a própria precarização do trabalho levou homens e mulheres a rotinas exaustivas fora de casa. Estamos acompanhando um momento aí de 15 milhões de desempregados, o preço da carne nas alturas, o gás com preço elevado, combustíveis com preço elevado. Cada vez temos que trabalhar mais para cumprir com uma agenda de demandas de casa. Então, nem sempre o fato das pessoas não cozinharem decorre da inexperiência ou da falta de vontade. Há um círculo vicioso de ações, até o fato de haver um distanciamento da compra de alimentos. Vou tentar ser mais clara. Na periferia de São Paulo, as periferias têm sido relacionadas com zonas que se chamam desertos alimentares, ou também conhecidos os pântanos alimentares. Nesse sentido, o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, tem um infográfico muito interessante que fala da dificuldade dessas populações na obtenção de alimentos in natura e minimamente processados, sendo que as pessoas da periferia têm que se deslocar 1 quilômetro, 1,5 km, 2 quilômetros, para ter acesso a esse alimento. Então, vamos pensar juntos, quando nós temos uma situação de distanciamento de venda do alimento in natura, de distanciamento de venda do alimento minimamente processado, com a proximidade, com a alta disponibilidade de alimentos processados e ultraprocessados. Nós acompanhamos essas semanas, as últimas semanas, o joio e o trigo, trazendo a questão da venda de alimentos ultraprocessados nos metrôs de São Paulo, que é uma malha de venda de alimentos que e que é acessada, por milhões de paulistanos. Então, que tipo de alimento está lá, ready to eat, pronto para comer? Então, eu não sei se saberia responder exatamente essa pergunta, mas há um conjunto de fatores. As habilidades culinárias que dão autonomia ao indivíduo. Se eu não sei cozinhar, não cozinharei. Se eu não sei preparar o feijão, não prepararei. A questão do tempo, no sentido do acesso ao alimento. A questão da rotina do trabalho. Ações específicas de educação alimentar e nutricional necessárias. O distanciamento das escolas com a não oferta de merenda, por exemplo, que faz com que as crianças tenham menos acesso ao alimento, e os pais, por sua vez, continuaram trabalhando. Quer dizer, esse momento de pandemia ele foi muito particular, porque nós tivemos uma situação não usual, não é? Com crianças, adolescentes, jovens em casa, sem aulas, os pais muitas vezes continuando a trabalhar, e aí a gente pensa como importante a questão anterior, que a autonomia é dada pela habilidade culinária. Então, eu acho que existem vários fatores, e o nutricionista vai ser importante em todos eles. Vocês sabem muito bem, trabalham com isso há anos, de que quem sabe cozinhar, e quando eu digo sabe cozinhar, eu não me refiro a um chefe francês, me refiro a habilidades culinárias que me dão autonomia. Exatamente. E autonomia é uma grande palavra desse guia. Acesso ao alimento, não é? E condições para fazê-lo. Nós acompanhamos, embora estejamos falando por uma população muito maior que 200 milhões de habitantes, que tem o Brasil, por exemplo, nós acompanhamos, infelizmente, que existem pessoas no Brasil que deixaram de usar gás para usar lenha. É verdade. Inclusive com aumento de acidentes ocasionados pela ação do fogo
com lenha, com álcool, enfim, há uma precarização do modo de fazer alimento. Então, o nutricionista, ele está em todas essas áreas, resgatando, né, resgatando autonomia, mas resgatando como cozinhar com eficiência. Então, por exemplo, se eu tenho uma panela de pressão, eu diminuo o tempo de preparação de um alimento, correto? Sim. Mas eu preciso ter a panela e eu preciso saber usar. Eu fico feliz em saber que os nutricionistas podem auxiliar em várias áreas, não só com a receita, não só com o modo de preparo, mas com o modo de armazenamento, transporte, higienização. Então, vocês que são nutricionistas com experiência, devem concordar comigo que nesse período não existe um profissional que entenda mais essa dificuldade do que o nutricionista que acompanha a obtenção do alimento, a compra, a escolha, o transporte, o armazenamento, o pré-preparo, o preparo, a distribuição e o armazenamento do alimento pronto. Exatamente. A pandemia é um momento de humanizar o atendimento, de entender qual é a situação real de cada um, né? Eu acho que a escuta para o nutricionista fazer tudo isso que você falou está sendo essencial ali no sentido de saber como que você está, como você está se sentindo. Exatamente. Que hora que você está acordando, que hora que você está dormindo, quem está preparando, você sabe, quem vai comprar o alimento, como compra, Sim. né? A gente tem a oportunidade de estar trabalhando assim, em atendimento também, o atendimento online, assim como nossa entrevista hoje, né, Fabiana? A gente ganhou um outro fragmento aí na nutrição, que é entrar na casa da pessoa, porque antes ela trazia informação. Hoje, tudo isso que você falou, a gente tem... Eu visitei hortas da casa de paciente, eu fui até a cozinha, e muitas vezes sem pedir. A abertura ali da pessoa trazendo. Então, realmente, a gente, como profissional da nutrição, a gente precisa ir para ter uma alimentação mais adequada, ter essa aproximação aí, ajudar a resolver como que a gente vai fazer, né? Então, mais do que o cardápio, é assim, mas o que a gente vai fazer para melhorar a alimentação? É o cardápio, é como preparar o cardápio, é como obter os alimentos do cardápio, de onde vêm os alimentos que compõem esse cardápio. Eu acompanhei vocês há um tempo atrás, não sei se só a Daniela, você junto numa plantação. Isso, juntas. Né? Então, acho que vocês foram juntas verificar de onde vinha o alimento. Então, esse é uma cadeia de produção ampla. E quando a Daniela propôs assim, vamos falar sobre alimentos processados, e vocês começaram perguntando sobre o guia, né? E que há, às vezes, conceitos que talvez não pareçam tão simples. Mas acho que para facilitar para a população, não é nem vital conhecer o que são os ultraprocessados, que pode ter uma definição aí que para a gente da área de ciência dos alimentos, até uma definição diferente, mas quando nós damos foco ao alimento in natura, que é o alimento que nós encontramos como vem da natureza, né, e o alimento minimamente processado, que pode até ter passado por uma fase de limpeza, uma etapa de higienização, mas que não tenha acrescido sal, não tenha acrescido açúcar, não tenha acrescido outro ingrediente, nós estamos priorizando alimentos que têm o farol verde para estar na mesa. E quando a Conferência Nacional de Saúde lança essa temática, comida de verdade no campo e na cidade, traz exatamente essa perspectiva. Não de desmerecer qualquer outro alimento, não chamando de comida, mas a comida de verdade, aquela que carrega um histórico. Né? E veja só que isso corrobora com o que nós estávamos falando anteriormente, não é um alimento de verdade, é comida de verdade, porque a comida ela traz um histórico. Eu posso falar de berinjela, que é um alimento, mas eu posso falar do quibe de berinjela, que a minha tia fazia, eu posso falar do bolinho de berinjela, que o meu irmão faz, eu posso falar do babaganush, que a minha vizinha preparava, eu posso falar da berinjela recheada, que eu aprendi a fazer, e ela se transforma e tem outro significado. Perfeito.
Entender esse significado é essencial. Quando eu tenho uma lata de leite condensado e um pote de manteiga, eu tenho alimentos que me remetem a brigadeiro, talvez. Mas brigadeiro, mamute, eu já comecei a pensar em um monte de coisa aí. Vamos lá, vamos fazer. Agora, quando eu lembro de brigadeiro ou mousse, eu lembro de festa. Então, é o significado do alimento. Eu posso fazer qualquer outra preparação, né? Um doce de coco com abóbora e queijo Minas. Isso vai me remeter a outra questão. Por isso, a comida traz esse referencial. Eu acho que isso que você está falando, Fabi, é tão importante, é o que a gente fala aqui também, né, no nosso outro canal, que é o Fuja do Ultra, são essas receitas rápidas e fáceis, né, de preparar, trazendo o alimento ali, né, que vai ser transformado na comida. E uma preocupação que nós temos é com relação a isso que você está falando, é a comida afetiva, que muito, quando a gente faz algumas atividades com determinadas faixas etárias, eles não têm memória afetiva, porque está entrando um grupo muito grande de alimento industrializado na mesa deles, e porque é tudo comprado. Então, por exemplo, uma criança não sabe que a batata ela é redondinha, que ela tem casca, ela já sabe que a batata, ela entende, né, que a batata é congelada, nasceu congelada, em palito já. Então, por isso que é tão importante o nosso trabalho como nutricionista, para a gente fazer todo esse resgate, trazendo o alimento que prepara, como ele nasce, e trazer esse vínculo, né? Como você falou, da sua tia, né? Que faz um quibe de berinjela, e todos nós temos uma comida importante, e a gente percebe que isso está se perdendo, não é? Exatamente. O resgate que tem a ver, isso me lembra a história de um amigo meu que é peruano, ele é cearense, casado com uma peruana, e um dia passeando com o filho, indo para São Roque de carro, o menino viu uma vaca e disse para o pai, uau, uau, grande. E ele disse, rapaz, a gente tem que parar esse carro agora para entender que não é um cachorro grande, não, é uma vaca. E aí, nessa toada, ele brincava, tem que conhecer os animais e tem que conhecer os alimentos. As crianças que identificam uma batata frita e que não identificam a batata. No documentário Muito Além do Peso, há o relato de algumas situações muito interessantes, dentre as quais a chegada facilitada de alimentos processados e ultraprocessados para a região dos moradores da Amazônia, e a dificuldade das crianças identificarem frutas e verduras. E isso indica, de fato, um distanciamento dos alimentos. Fabi, a facilidade de identificar logomarcas, né? E a facilidade de identificar logomarcas, perfeito. Então, eu identifico uma grande cadeia de fast food, eu sou capaz de identificar uma grande produtora de ketchup e maionese, eu sou capaz de compreender... E essas coisas impactam diretamente, né? Então, nós vamos tendo grandes monopólios. Eu sou nascida em Blumenau, Santa Catarina, e essa semana foi anunciada a venda da Hemmer, que todos conhecem, conservas Hemmer, que tem mais de 100 anos, os paulistanos estão habituados a consumir, a comprar produtos dessa marca, e foi vendida para a Heinz. Ou seja, nós temos a criação de grandes monopólios da indústria de alimentos, perdendo as características de indústrias familiares, setoriais, com toda aquela carga de tradição familiar, respondendo pela cidade onde foram produzidas. Eu vejo com um temor, porque nós sabemos, estamos acompanhando aí nos congressos, nas leituras, de que nós temos poucas empresas transnacionais responsáveis pela produção de alimentos processados e ultraprocessados no mundo inteiro. Então, são empresas que lucram bilhões, trilhões de dólares em determinados períodos e que vão nos afastando dos produtos próximos. É preciso resgatar, então, a ideia de restaurante 0 quilômetro. Então, eu como próximo da minha casa. Eu como na minha casa, não existe restaurante 0 quilômetro mais próximo do que fazer a minha casa, cozinhar. E isso está no guia. Se você precisar comer fora de casa, o que o guia alimentar indica? Coma num restaurante que faz a comida na hora. Ou seja, um restaurante que possa te servir uma comida que foi preparada naquele momento. Ou seja, que não se trata de uma comida
congelada, nada contra a comida congelada, que é capaz de manter características nutricionais, enfim, mas uma questão de saudabilidade ligada ao preparo, ao tipo do alimento que foi congelado, as características nutricionais, a cozinheira ou cozinheiro que está envolvido naquela ação, empregado naquela ação. Então, é uma cadeia que tem que ser respeitada. A partir do momento que eu vou ao supermercado e eu dou preferência a goji berry, que é trazida numa importação direta, e não conheço a jabuticaba, né, eu costumo brincar que nós temos uma crise de berries, né, de não conhecer o açaí, de não conhecer a jabuticaba, às vezes conhecemos, às vezes não consumimos, e damos ou delegamos superpoderes a alimentos importados. Né? Não há... E paga, né, Fabi? E paga o preço que for, e aí vai, o exemplo da jabuticaba vai estar R$18 a caixa. Nossa, que caro, mas a outra é melhor, né? Exato, e aí a gente tem que privilegiar, porque daí também tem uma questão monetária, mas assim, tem as frutas da estação, sim, tem as frutas da época. Quando é época de abacate, se compra um abacate por um preço muito atrativo. Quando é época das bergamotas, mexericas, tangerinas, também. Quando é época do abacaxi, enfim, evidentemente que a tecnologia dos alimentos permite hoje que nós tenhamos um tratamento e que faz com que a gente tenha uma situação que não existia na época dos nossos avós, que é ter diferentes frutas ao longo de todo o ano. Mas é papel do nutricionista atentar para a importância dos alimentos da estação, da sazonalidade, aqueles alimentos plantados perto de nós, né? E eu costumo também dizer uma coisa, vocês já viram alguém pichinchar no supermercado? Pois é. Não. Ninguém chega na caixa do supermercado e diz, deu 312,27, dá para fazer 300 redondo? Mas na feira livre, junto ao produtor, aquele que às 4h30 da manhã estava lá, colocando sua barraca na rua e trazendo o alimento da plantação, nós ficamos naquela troca de dá para ser por 2, dá para ser por 3. De modo algum, eu estou desrespeitando o livre comércio. Eu apenas me refiro que o livre comércio tem uma medida. A partir do momento que o feirante diz a dúzia custa 6, é o que eu consigo fazer, não podemos ficar na insistência 5, se uma vez já foi dito 6. Então, esse respeito ao produtor, ao agricultor, até na medida de criar um vínculo, porque na próxima semana, nós que temos feiras fantásticas em São Paulo sabemos disso, quando ele reconhece você, ele, ao longo da rotina de compra, ele já vai ajustando o preço para a demanda, e sabe que você, sendo a comprador ou comprador semanal, ele sabe que para você ele consegue fazer por 5, por quê? Porque há um compromisso de compra. Então, esse entendimento da cadeia produtiva, de onde vem meu alimento, quem produz, onde eu vou jantar, qual pizza eu vou comer. Eu posso fazer minha pizza em casa, eu posso fazer a massa em casa, eu posso usar os recheios de casa, né? Mas eu posso também fazer outros alimentos. Nós temos que fazer o resgate das habilidades culinárias, e é por isso que eu digo a todos os meus alunos, técnicas dietéticas, ou técnica dietética, independente de como ela seja chamada, é medular para o nutricionista. Uma das principais disciplinas é a técnica dietética. Muito embora possa ver quem estranhe. Professora, mas às vezes o aluno diz, qual é a intenção, para que eu preciso saber o que é um tomate concassê? Talvez você não precisa lembrar o tempo todo do nome concassê, mas o tipo de corte, o tipo de apresentação muda a aceitabilidade do cliente. E isso o nutricionista precisa compreender. Às vezes, um tomate cortado diferente, uma vagem apresentada de uma maneira diferente, muda a aceitação. Estimula o consumo, né? Estimula o consumo. Nós somos os únicos profissionais que, para nós, frango não quer dizer nada. Quando o nutricionista diz frango, ele vai olhar para você e dizer assim, frango? Que parte de frango? Preparado como? Servido como? Então, às vezes você vai num profissional que ousa te dar uma orientação e diz assim, olha, você pode comer frango. Não existe isso, comer frango. Não se chega em algum lugar e pergunta, a senhora vai comer o que hoje? Frango? Bom,
Ok. A senhora quer peito de frango? A senhora quer um supremo de frango? Nós temos também frango assado? Frango. Não, mas a senhora tem que escolher o frango. Então, o nutricionista, né, ele diz qual é a carne, frango, qual é o corte, sobrecoxa de frango, qual é o preparo, sobrecoxa de frango assada, qual é o acompanhamento? É uma sobrecoxa de frango assada com batata rústica, servida com ervilha torta. Bom, então nós temos um prato. Ou pode ser simplesmente uma polenta com frango assado, que também é muito boa. Com certeza. Já está me dando fome. Já está dando fome aí, né, Dani? É a minha vingança, porque a Rosana tinha dito que se eu estivesse presencial, eu ganharia cafezinho. Eu provo. Ô, Fabi, já que a gente entrou nessa parte, nós já falamos de comida de verdade, que é o que a gente preza aqui, nós já falamos da comida afetiva, que é tão importante a gente fazer esse resgate de cozinhar mesmo. Afinal, o que são esses alimentos ditos que também tem no guia, que são ultraprocessados, são considerados ultraprocessados? Então, para quem nos ouve assim, nunca leu o guia, né, talvez seja bom dizer que o guia oferece uma classificação, digamos assim, né, dos alimentos in natura, que é como nós encontramos na natureza, sem modificações, os alimentos minimamente processados, como o próprio nome diz, foram feitas mínimas mudanças, uma limpeza, uma higienização, a separação, um polimento, enfim, sem adição de sal, sem adição de açúcar, sem adição de nada, o minimamente processado. Os alimentos processados já podem, eles vão ter a adição ou de açúcar, ou de sal, uma conserva, uma compota, uma sardinha em lata, por exemplo, né, que pode ser em óleo, em água, mas vai ter sal. E os ultraprocessados, o guia alimentar não reconhece como comida no sentido da preparação, porque são ingredientes, né, uma junção de ingredientes que vão dar, por exemplo, origem a um snack. O que é um snack? É um famoso chulezitos da vida. Então, o que você tem lá? Você tem aromas, você tem corantes, você tem acidulantes, mas você não reconhece na proposta de um alimento, você não tem uma preparação. Eles geralmente estão prontos para comer, dentro daquela classificação ready to eat. Geralmente, eles têm um conteúdo de açúcar e sal e gordura bastante elevado, e isso ajuda a entender uma pergunta que a Dani me fez numa conversa num determinado momento, que ela disse assim, Fabi, por que as pessoas acabam comendo mais esses alimentos, né? E tem a ver com isso, porque a palatabilidade é alterada, né? Então, nós temos esse gatilho do açúcar acenando aí como uma proposta sensorial diferente, um aumento da concentração de sal, um aumento da concentração de gordura, inclusive com aquelas propagandas, né? Impossível comer um só, impossível parar de comer. Então, essa proposta já leva ao entendimento que é diferente. Que quando nós estamos comendo, por exemplo, uma laranja, é difícil alguém passar por você e dizer assim, difícil comer uma só, difícil parar de comer. Porque você vai descascar, vai cortar, exige mastigação. Os ultraprocessados, percebam que eles nem exigem uma mastigação tão efetiva. Geralmente são alimentos com alta concentração de sal, alta concentração de açúcar, alta concentração de gordura, ou, né, nem sempre o mesmo alimento com todos os nutrientes, alta palatabilidade, temperados com substâncias, com aditivos alimentares que conferem sabor, cor, odor, e de fácil mastigação. Se nós pegarmos um exemplo, né, de um alimento, vamos imaginar uma grande cadeia de fast food, né, imagine aquela que você quiser, não sei se você conhece alguma, que tem aqui um sanduíche tenro, e que quando você morde, basicamente você não precisa mastigar, porque ele vai se desfazendo, ele não tem uma textura, como você faz um x-salada em casa. Quando você faz um x-salada em casa, tem o pão, ok, o pão não foi feito em casa, ele não é in natura, né, ele é processado, mas tem o pão, mas aí você pode colocar fartas folhas de alface, crocantes folhas de alface americana, né? Fazer o hambúrguer. Fazer um hambúrguer, fartas fatias de tomate, um hambúrguer feito com os cuidados higiênicos sanitários adequados. Mas daí não guarda, você pode fazer, pode guardar, pode congelar, não é?
pode ter disponível nessa maneira, pode assar de forno, pode fazer na frigideira, enfim. E aí você monta esse sanduíche e dá uma característica, dá uma cara daquilo que você quer. Puxa, eu não gosto de queijo junto com hambúrguer. Não, mas eu gosto de ovo. Você pode cozinhar um ovo, se quiser, ou fritar um ovo. E aí as pessoas vão perguntar, mas pode? A nutrição não é tão simples quanto pode e não pode. Esse pode e não pode é uma decisão individual. Nós não somos profissionais que vão dizer não coma isso ou não coma aquilo. Mas essa orientação nutricional pode ser útil. Quando nós nos depararmos com aquela situação de na saída do metrô a gente está morrendo de fome e tiver uma opção entre a coxinha, entre os churros feitos no meio da rua e várias outras opções, eu pergunto, quais são essas outras opções? Então, hoje nós temos que pensar nisso, que certa vez eu procurei uma maçã na Rua Augusta, em São Paulo, e eu encontrei a maçã à venda na padaria. Faz 2 anos, e a padaria queria me cobrar R$7 a maçã. Não era má fé, era simplesmente porque a padaria não vende maçã. Então, ela tinha que precificar um produto que não estava à venda, que era usado para salada de fruta, que era usado para o suco. O que eu estou querendo relatar com isso? Vejam a dificuldade de eu achar uma fruta numa das principais ruas da cidade de São Paulo. Num determinado momento, houve aberturas de supermercados nessa rua. E aí você pode se dirigir ao supermercado, ir na seção e comprar. Mas imagine que já houve um tempo em que numa rua principal de São Paulo, você tinha dificuldade de obter um alimento dessa natureza. Só para indicar que nós estamos falando da maior cidade do Brasil, e numa rua que tem tudo o que se quer, não é? Você tem dificuldade de achar um suco natural quando você vai a uma lanchonete, porque só tem latinha, caixinha. Exatamente, e foi muito bom você ter lembrado isso, Rosana, porque você tem dificuldade de encontrar água. Então, eu não frequento, claro, com a pandemia faz anos, que faz muito tempo que eu não entro num shopping, mas eu não tenho a lembrança se num shopping, por exemplo, há bebedouros amplamente disponíveis, digamos assim, eu não tenho essa lembrança, se eles são assim tão frequentes, né? Então, nós temos que pensar em todos, o morador de rua, a pessoa de vulnerabilidade, a pessoa com menos poder aquisitivo. Nós sabemos que comprar água tem um custo, não é? Então, nós precisamos ter água potável. Então, nós temos que estar atentos a essas situações, né? De eu levar o meu alimento. E aí fazer um resgate positivo da lancheira, não um resgate obtuso, daquela pessoa que sai para o restaurante com os amigos, mas por uma dica marombeira levou uma marmita. Não faz sentido. Não faz sentido, mas nós, estudantes, professores, trabalhadores, pessoas que se deslocam na cidade, tem sim que ter na sua rotina a lancheira, caso estejam naquela situação de trabalharem, estudarem, viverem num ambiente de difícil acesso a esses alimentos que nós estamos falando. E só para terminar essa pauta que eu me alonguei, seguindo uma dica de vocês, tentar ter os seus temperos em casa, tentar ter uma horta em casa, não é? Investir nesta possibilidade de quem mora num apartamento ter um canteiro ou um vasos com cebolinha verde, salsa, cebolinha, enfim, coentro, tomilho, o próprio manjericão, que são possíveis de serem cultivadas em ambientes menores, não é? Com certeza. Muito bem. É aquele negócio, né, que tudo posso, nem tudo me convém, né? Vai depender da hora, do momento, da situação, né? A gente sempre prioriza, enquanto nutricionistas, o alimento in natura, né? A comida de verdade na nossa mesa. Mas se você quiser comer, não vou falar que você quer comer, não vai. O sanduíche que a Fabi falou ali, né? Mas vocês residem em São Paulo, né? Nós sabemos, às vezes, como é difícil no lugar onde nós estamos, ter acesso a uma comida simples. Como é difícil ter acesso, muitas vezes quando você entra numa lanchonete, pede um pão com queijo.
a pessoa responde, é um queijo quente? Não, eu queria só um pão com uma fatia de queijo. É com manteiga, margarina? Não, eu só queria um pão com uma fatia de queijo. É pão francês? É pão? Eu quero um pão. Então, coloca no pão uma fatia de queijo, que eu repetiria o que eu como em casa. Eu quero um pão com uma fatia de queijo e um café preto. Então, eu brinco com esse exemplo para a gente entender que o misto quente que a gente faz em casa, ele não tem a característica do misto quente que a gente encontra nas padarias paulistanas, nas lanchonetes. Uhum. Em casa eu posso pôr só uma fatia, eu posso pôr um tomate, chega lá não, para venda tem que ter uma quantidade exagerada, né? E que vira um chamamento, marketing, né? Sim, claro, claro. Você falou bastante para a gente aí das características desse ultraprocessado, que a gente come com a mão, mastiga pouco. Conta para os nossos ouvintes aqui o que você tem visto nos estudos, quanto o risco de optar por um percentual grande aí da dieta por esse tipo de alimento. O que pode acontecer, o que tem sido observado em quem consome essa proporção maior. Muito boa a relação a essa pergunta, Rosana, porque os estudos indicam que o aumento do consumo de produtos ultraprocessados está intimamente relacionado com o aumento da obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis. Então, quando nós pensamos, mas eu acho que eu não vou conseguir classificar, eu não sei direito se esse alimento é processado, se ele é ultraprocessado, eu faço o convite para o estudante, para quem é trabalhador, e até para o nutricionista, de facilitar o entendimento no pensamento oposto. Aquilo que está mais próximo de como eu encontro a natureza, estará mais distante do que é um ultraprocessado. Sim. Mas até isso é engraçado, porque vocês já devem ter visto alguém fazer propaganda de sanduíche natural, não é? Uhum. E não existe sanduíche na natureza. Sanduíche natural, não existe pão na natureza, não existe queijo na natureza, não existe peito de peru, que geralmente está lá. Existe na natureza alface e tomate. Então, o sanduíche natural é um apelo que se faz de saudabilidade, né? Então, Fabiana, quer dizer que não é para comer? Não, é só porque a gente está comendo um sanduíche. Ele não é natural. Uhum. Então, eu responderia a pergunta da Rosana da seguinte maneira. O consumo de ultraprocessados nos aproxima dos processos de aumento de risco de doença. E o inverso, eu acho que o que é mais gostoso falar, né, Fabi? O que nos aproxima da terra... O que nos aproxima dos alimentos in natura da terra, nos aproxima de condições de saúde melhor. Não temos extremismos e dizer assim, então tudo que é natural é bom, pedra é natural, veneno de cobra também. Os alimentos in natura também têm que ser higienizados com cuidado, com a adequada técnica e têm que ser preparados. É porque é um alimento orgânico, então os alimentos orgânicos eles têm que ser higienizados com a devida técnica e os mesmos cuidados, porque não é porque é orgânico que ele é mais saudável. A gente deve separar um pouco alimento seguro de saudável. E nós queremos os dois, né, Dani? Rosana, nós queremos um alimento seguro e saudável. Qual é a diferença do alimento seguro e saudável? Às vezes o aluno me diz assim, professora, pastel de carne é saudável? Eu falei, olha, eu nunca vi um pastel de carne com cardiopatia. Mas, professor, ele é saudável? Ele tem que ser seguro. Ele não pode estar relacionado com DTA, com doenças transmitidas por alimentos. Saudável é uma característica que não é só de um alimento. O saudável é uma característica da dieta, do padrão alimentar. Então, o pastel de carne é seguro e a frequência com que eu consumo dentro do meu padrão alimentar faz com que ele exista na minha vida de maneira saudável, porque eu não tenho compulsão alimentar, porque eu não repito, enfim, há uma série de características. Então, quando a gente estuda o conceito de direito humano à alimentação adequada, nós pensamos num alimento, numa comida segura e saudável, né? A gente usa esse termo, mas é isso, temos que ter um alimento que seja seguro para o consumo humano,
saudável na perspectiva da nossa alimentação. Quando houve a proposta da multimistura, da farinata, da ração humana, né, o Conselho Regional de Nutricionistas, os nutricionistas prontamente se colocaram contra. Por quê? Todo mundo dizia, mas tem nutriente. Comida não é nutriente. Comida não é só nutriente. Nós não nos alimentamos porque tem nutriente. Possivelmente a Daniela e a Rosana, depois da nossa conversa, como estão juntas no mesmo ambiente, trocarão aí confidências, impressões sobre a nossa conversa e vão tomar um cafezinho já pensando no próximo programa e talvez dividam aí um bolo de fubá. Mas se eu disser, hoje não tem. Hoje não tem. Mas se eu disser, olha, você vai encontrar os nutrientes desse bolo de fubá nesta cápsula, será que elas poderiam trocar a conversa e tomar algumas cápsulas? Enfim, a apresentação do alimento, o modo de fazer, tudo isso está intimamente ligado com quem nós somos. Então, não é justo que eu pense numa farinata, numa ração humana, com uma proposta, inclusive, visual, que de fato parece uma ração, para uma população menos favorecida, quando há uma população que consome comida, como disse a Rosana, comida de verdade. Então, comer é um ato político, nós temos que pensar em comida para todos. Vocês são mais jovens do que eu, não lembram, talvez, da multimistura, da casca do ovo? Lembram? Mas a pergunta é, se alguém comeu o ovo, por que alguém vai ficar com a casca do ovo? Então, pensar uma alimentação de qualidade para todos é o papel do nutricionista, né? Nós não somos nutricionistas de atum para alguns e para outros farinata, né? Nós temos que ser nutricionistas, se é para ser nutri da família, é nutri da família brasileira, do hábito brasileiro, se pode na mesa, é o que pode na mesa da população brasileira, o que é bem-vindo na nossa mesa, com as nossas regionalidades, né? Eu que sou de Santa Catarina, aprendi em São Paulo, por exemplo, uma coisa que eu adoro, que é carne louca, sanduíche de carne louca. É uma preparação que eu só vi em São Paulo, que eu não conheci quando era criança, nem adolescente, né? E para mim eu já aprendi que em algumas situações é tradição que tenha sanduíche de carne louca, aniversário de criança com um sanduichinho com hot dogs, coisas que vão contando a história do local. Ou o cuscuz, que é feito em São Paulo, diferente do cuscuz que se come no Nordeste. Então, nós temos, eu costumo dizer, uma grande profissão para prestar serviço à sociedade, resgatando essa possibilidade de preparar o alimento, servir o alimento, fazer essa comunhão, né? Diminuir custos, comer melhor, alcançar uma situação de saúde mais desejável, gastar menos com remédios à medida que a saúde é promovida por conta da boa alimentação. Perfeito, já fechou. Já pode encerrar agora o podcast. Maravilhoso. Muito bom, Fabi, muito obrigada pela sua fala, foi muito importante, é muito importante, a gente sempre está reforçando isso a todos os nossos ouvintes, de que é possível a gente comer melhor, né? A gente tem que fazer as escolhas certas e não ficar usando, como a gente falou aqui hoje, de várias, às vezes são desculpas que as pessoas usam para não cozinhar, mas até que ponto isso realmente faz parte do nosso dia a dia, né? É uma reflexão, né? A nossa conversa de hoje é uma reflexão. Porque estamos num momento muito difícil, né? Estamos num momento de insegurança alimentar. Estamos com metade da população brasileira numa situação de insegurança alimentar. E a insegurança alimentar se caracteriza quando, numa família, você deixa de obter um serviço ou ter uma necessidade básica atendida para poder comprar alimento, ou até não consegue comprar alimento. Então, nós estamos numa situação de insegurança alimentar, com o Brasil voltando ao mapa da fome que havia deixado em 2014. Então, nós, nutricionistas, temos um papel fundamental em poder promover escolhas inteligentes, melhores escolhas, com melhores preparações. Isso é muito importante, mais do que as pessoas imaginam, porque eu posso, por exemplo,
obter um alimento, comprar um alimento numa promoção, digamos assim, e você diz, puxa, mas por que você comprou essa quantidade se na sua casa são só 2 pessoas? Não, eu vou preparar, vou acondicionar, eu consigo congelar e programar esta refeição para 2 semanas, por exemplo. Então, a nutrição, seja ela na técnica dietética, na tecnologia dos alimentos, ela sempre colabora para que o indivíduo e a sociedade possam ter acesso à saúde, à boa alimentação, à promoção da saúde, que nós dizemos, né? E uma época o povo disse assim, né, a prevenção da saúde, não, a gente não quer prevenir a saúde, não, a gente quer promover a saúde, prevenir doenças e melhorar a vida das pessoas com escolhas simples. E que, embora pareçam simples, como disse a Rosana, vem aí como resultado de muitas pesquisas. Então, não se engane que de nutricionista e louco todo mundo tem um pouco, mas o nutricionista apenas consegue reunir essas informações e poder canalizar, traduzir para a população o que aquilo significa em termos de decisão, de como fazer, de como preparar. Perfeito, muito bom. Passa rápido o tempo, você viu, Fabi? A gente achou que não ia. Já Nós estamos estourando. aqui no papo e eu estou vendo que vocês estão acompanhando o tempo e já estão me alertando. E também, quando pego essas pessoas que costumam falar muito, né? Não, e a gente tem e a gente tem tanta coisa. Se a gente for ficar aqui, a gente fica horas, né, falando desse assunto que eu acho que não se esgota, né? É muito importante esse momento. É verdade. Vamos para indicações. Eu não apresentei a Fabi lá no começo, né? Feio falar agora, mas fora, né? A doutora Fabiana, ela é organizadora do Tratado de Nutrição e Dietoterapia, né? Com a doutora Luciana Rossi. E ela colocou aqui, achei bem bacana, né, Fabi? Nutricionista apaixonada pela docência e professora apaixonada pela nutrição. Então, ela é doutora, né, em ciência dos alimentos e fecha essa frase aqui com tudo isso que você falou, realmente. Eu acho que eu fui uma adolescente muito ingênua e achava que a fome só existia no continente africano e que nós estávamos distante disso, vivia numa bolha, né? Que é muito comum quando nós somos adolescentes. Então, quando eu entrei na nutrição, eu entrei pensando em fazer saúde pública, depois eu tinha certeza que eu seguiria pela clínica, e quando eu saí, eu tinha certeza que eu queria pesquisar alimentos, mas de qualquer maneira, o que eu descobri ao longo da minha existência, e que não é novidade para quem me conhece, que eu falo muito. Então eu pensei, como vou usar esse defeito em prol de mim mesma, né? Já que eu gosto de falar. Mas brincadeiras à parte, eu aprendo muito sendo professora, eu acho que me tornei uma pessoa menos pior sendo professora, porque a gente vai fazendo um exercício diário de aprendizado e de humildade, aprende com os colegas sempre, aprende com os alunos sempre. Então, às vezes me perguntam, você é professor ou você é nutricionista? Eu sou nutricionista de formação e professora por vocação, talvez. A nutrição também é uma vocação, mas a nutrição, ela se estabelece na medida do conteúdo que eu ministro e do teor das coisas que eu falo. Mas acho que o que a gente precisa mesmo no mundo é isso. É esse bate-papo, essa proposta de tomar um cafezinho e falar sobre coisas que são importantes, é reconhecer que às vezes está errado, às vezes está certo, é reconhecer que com todos os colegas se aprende, é reconhecer que os nutricionistas fazem parte de um grupo essencial de profissionais para a promoção da saúde, que nós temos muito a oferecer para a sociedade e que se engana quem acha que sabe o que sabe o nutricionista, por quê? Porque nesses 4, 5 anos de graduação, nós aprendemos desde o corte lá, do corte Julien, alguém pode achar uma coisa simples, até a fisiopatologia da obesidade, passando pela higienização de frutas e hortaliças e de bancadas, estudando o guia alimentar, entendendo o que é uma curva de crescimento, entendendo o que é um exame bioquímico, ou seja, é um conjunto de informações muito grande. Então, vocês percebam que há vários caminhos a seguir, não é? E a prova disso é que nós estamos aqui
no Pod na Mesa, dentro do contexto do Nutris da Família, com 2 nutricionistas que estão aí abrindo caminho na mídia para levar informação de qualidade, seja para a população leiga, seja para os nossos colegas nutricionistas e nossos estudantes. Então, eu só tenho a agradecer. Sei que uma querida colega nossa, Fernanda Kobayashi, participou também do Nutris da Família. Eu fiquei muito feliz com a participação dela, mas eu não vou mentir, que eu fiquei mais feliz ainda quando o convite veio para mim, porque eu fiquei lisonjeada e acho uma proposta muito interessante, que vocês continuem, tenham sucesso e contem comigo sempre que quiserem e precisarem. Legal, Fabi, obrigada. Como indicação, então a gente vai deixar aqui na descrição, né, do nosso Pod na Mesa de hoje, o guia da doutora Fabiana, né, da professora Fabiana, a gente vai colocar lá, a gente também vai fazer a postagem lá no nosso Instagram, Nutris da Família, e a gente pode deixar também, né, Fabi, o guia alimentar, né, para o pessoal estar... o guia alimentar se acha no site do IDEC, ele está na íntegra, se acha no site do Ministério da Saúde, ou para quem tem o hábito de fazer uma busca em qualquer site de busca geral, se digitar Guia Alimentar para a População Brasileira 2014, vai encontrar lá a 2ª edição do guia, que é, como a Rosana e a Daniela disseram, um caminho muito bom a ser seguido. Perfeito. Mas agora, para finalizar mesmo, nós temos o nosso batata quente, que você não poderia ficar de fora. Fabi, estudar é bom para? Viver. Você prefere doce ou salgado? Os 2. Fabiana, eu vou contar uma coisa. É 11 horas da manhã, quando a gente acaba de dar aula. Quem vai almoçar? Como assim? Almoçar 11 horas da manhã? Tô com fome, ué. 11h30 da manhã é meu horário de almoço, a Daniela acabou de tornar isso público. Quem quiser conviver comigo sabe que meu horário de almoço é 11h30. Não enrole para almoçar, Paula. Não enrole para almoçar, porque o meu humor... Bom, eu sou uma pessoa que fica... Eu vou contar um segredo que é péssimo, mas eu fico com mau humor terrível quando eu estou com fome. Não respondo por mim. Uma fruta. Mexerica. Um prato, Fabi, que te remete à infância. Cheio. Eu sou uma gulosa inveterada, né? Mas um prato que me remete à infância é polenta. Legal. Você lembra de alguém dessa polenta? Minha mãe que faz uma polenta ótima, toda a minha família que faz polenta ótima, então polenta com frango ensopado, para mim é... delícia. Um pensamento. Positivo. Ótimo. E quem é a Fabi na fila do pão? A Fabi na fila do pão é uma cara de pau, sabe? A Fabi na fila do pão é uma cara de pau, mas eu sou muito intensa, apaixonada, eu erro a mão nisso. Falo muitas vezes como se estivesse brava, afetada, inflamada, mas é um jeito de falar Áries com ascendente leão, se é que me entendem. Eu faço tudo com muita paixão. Então, é muito fácil quem tem essa intensidade falar como se fosse o dono da verdade. E não é. De fato, eu falo acreditando muito no que eu falo acreditando muito nas minhas ideias, e isso muitas vezes pode parecer que eu queira ser dona da verdade. Eu luto diariamente para fazer com que a minha fala seja menos violenta e que consigam me enxergar com mais leveza. Embora muitas vezes eu mesma coloque força na fala. E eu acho que a gente vai aprendendo o peso das palavras, da fala, mas a Fabi na fila do pão é uma cara de pau, eu sou sarrista, divertida, comilona, conte comigo sempre, mas eu acho que tem uma característica que eu vou fazer uma avaliação positiva, pelo menos que eu tenho reparado nos últimos anos. Eu... Não com a idade, talvez, né, para a gente não justificar, porque eu acho que tem muita gente mais jovem que já aprendeu isso antes de mim, mas perceber que todos têm algo de bom, todos nós temos defeitos, e que quando você está do lado de alguém, você deve aproveitar o melhor da pessoa. E eu acho que amor é exatamente isso, quando a gente consegue conviver e pegar o melhor das pessoas. Então, nós temos que ter essa sororidade entre colegas, nós temos que ter
esse acolhimento com alunos, nós temos que tentar entender o mundo de um jeito melhor. Isso não quer dizer ser romântico, poliana, esquecido. Eu sou muito crítica, penso que comer é uma questão coletiva e viver, perdão, que comer é uma questão política e viver é uma questão política, mas que eu acho que juntos a gente pode melhorar muitas coisas. Com certeza. E o que nos impede de prosseguir? Ai, batata quentíssima, né? Não me falaram sobre essa parte do programa. O que se impede de prosseguir talvez seja o poder. A ganância pelo poder que tira do povo a possibilidade de estudar, não é? Você fez uma pergunta impactante, estudar para quê? Eu respondi para viver, porque há um poeta que diz, navegar é preciso, viver não é preciso. Estudar é preciso, não é? É estudar que tira... meus pais são da roça, do interior, meus avós eram agricultores, o fato de eu poder ter estudado me tira de uma condição de trabalho diferenciada que tiveram meus antepassados, me coloca numa situação de conhecimento, e conhecimento é poder. Então, nós só teremos um país diferente quando nós pudermos, de fato, usufruir desse poder que é o conhecimento. Então, é difícil essa pergunta que você me fez, mas o que impede de ir adiante é a ganância humana. Nós temos que fazer um exercício de altruísmo, e por isso que eu digo que é um exercício cristão muito difícil, não é? Independente de quem é cristão ou não, todos nós temos aí, na base de todas as religiões, fazer o bem, né? Mas esse fazer o bem é uma dificuldade. Como é difícil não julgar, como é difícil ser solidário, como é difícil ser altruísta. Então, acho que esse é um exercício que nós temos que fazer. E esse exercício de empatia é muito difícil. Eu só fui aprendendo isso com o tempo, de se colocar no lugar do outro, não para sentir a dor do outro, porque não dá, mas para compreender a situação, fazer um juízo de contexto, não um juízo da pessoa. Perfeito, Fabi. Perfeito. Fabi, que pena, né? Agradecemos demais, né? Mas nós temos que encerrar aqui o nosso tempo. Foi maravilhoso, né? Esse nosso primeiro episódio. Olha, eu que adorei, nem senti o tempo passar, por conta de algumas particularidades, havia comentado com a Daniela que nem sabia se daria conta do recado, mas foi um bate-papo, na verdade, entre pessoas de interesses comuns. Eu continuo acompanhando vocês, eu acompanho o podcast Minutos da Família, agora vai ter o Pod na Mesa. E obrigada pelo convite, sucesso, adorei, deixo um grande beijo para vocês e que esse café aconteça em breve. Com certeza, esperamos por isso também, né? Estamos amadrinhada, como que isso. A Fabi nos amadrinhou, Pod na Mesa. Nossa, que responsabilidade, mas eu fico feliz. Muito obrigada. Espero que vocês também tenham curtido tanto quanto a gente curtiu aqui a conversa. E na próxima quarta-feira, às 18 horas, mais um Pod na Mesa. Exatamente. Toda quarta-feira, às 18 horas. Se você perdeu algum episódio, está tudo lá, está tudo gravado. E se ainda não fez a inscrição, né, a matrícula, não fez nem aluno, a inscrição, só clicar aqui, deixar o seu like e ativar o sininho para receber a notificação. Tá bom? Então, obrigada, Fabi. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Beijo, tchau.